Turma, beleza? Tudo bem? Hoje nós vamos iniciar um conteúdo sobre membrana plasmática. Nós já vimos a diferença entre as células procarióticas e as células eucarióticas, eucariótica tanto animal quanto vegetal. E nós percebemos que todas as células possuem membrana plasmática, seja ela procariótica ou seja ela eucariótica. Então, aqui nós temos uma célula procariótica, como a gente já viu, uma bactéria, por exemplo, né? E aqui a gente está vendo, né, que ela tem o que? Membrana plasmática. Então, a célula procariótica também tem. Então, todas essas estruturas aqui nós vimos nas aulas anteriores, certo? Então, eu espero que vocês estejam lembrando, né? Então, eu tenho aqui a parede celular, a membrana plasmática, o citoplasma com os ribossomos e o nucleóide. Lembrando que a célula procariótica não tem núcleo organizado, não tem carioteca, beleza? Aqui eu tenho a célula eucariótica, tanto a eucariótica animal quanto a eucariótica vegetal. A eucariótica animal, ela tem aqui a membrana plasmática, ela tem as organelas, certo? Membranosas, coisa que a procariótica não tem. E ela tem um núcleo organizado, com a carioteca, o material genético aqui separado. A célula vegetal, ela tem, além da membrana plasmática, externo a ela tem a parede celular, organelas no citoplasma, ela tem o núcleo, né, organizado aqui, separado pela carioteca, e ela tem, né, um vacúolo mais desenvolvido do que a célula animal para reservar água, certo? Elas têm formatos diferentes, tamanhos diferentes, a gente já viu isso aí nas aulas anteriores. Estou falando só para revisar. Então, nossa aula de hoje é sobre membrana plasmática, né? E a membrana plasmática, ela tem duas substâncias importantes, em maior quantidade, que são os lipídios e as proteínas. Por isso, a membrana plasmática ela é chamada de membrana lipoproteica, porque ela é formada de lipídios e proteínas. Esse modelo da membrana plasmática ele foi proposto em 1972 por dois cientistas chamados de Singer e Nichols. Esse modelo da estrutura da membrana plasmática, de acordo com ele, a membrana plasmática ela tem duas camadas de fosfolipídios, certo? Lembra que a gente já estudou sobre esses tipos de lipídios junto com fósforo, certo? Por isso o nome de fosfolipídios. E inserido nessa camada de fosfolipídio, eu tenho proteínas de membrana. Eu tenho dois tipos de proteínas. Eu tenho as proteínas de canal, certo? E que são chamadas de porinas, e eu tenho as proteínas carreadoras, que transportam substâncias, certo? Ó, proteínas carreadoras e proteínas de canal. Segundo esse modelo, né, que é o mosaico fluido, existe duas camadas desses fosfolipídios que formam esse revestimento fluido. E essa fluidez se dá porque os fosfolipídios eles estão em deslocamento contínuo, conferindo esse dinamismo à membrana plasmática. Então, a membrana plasmática ela é permeável, mas ela também é seletiva, então ela tem permeabilidade seletiva. O que é isso? Ou seja, ela vai controlar quem entra e quem sai da célula, né? Ela controla a entrada e saída de substâncias para dentro e para fora dela, do meio intracelular para o meio extracelular ou vice-versa, certo? Então, como eu falei, a membrana plasmática ela tem fosfolipídios. Os fosfolipídios, como a gente já viu anteriormente lá nas substâncias orgânicas, ele tem a cabeça hidrofílica, é aquela que está em contato com a água, e ela tem a cauda, que é a porção hidrofóbica,
que não passa substâncias solúveis em água. Por isso ela tem a característica de permeabilidade seletiva, porque ela vai selecionar. E essas proteínas, como eu falei, elas são encaixadas nesses fosfolipídios e tem várias funções, né? Como transportadora, como proteção, né, de substâncias. E as moléculas de colesterol, né? Só as células animais têm o colesterol na membrana plasmática. Elas também estão relacionadas à fluidez da membrana. Lembrando, colesterol só tem em célula animal, não tem em célula vegetal. E as glicoproteínas, que são os glicocálix, eles são carboidratos ligados ou a lipídios, quando aí é chamado de glicolipídios, e glicoproteína, quando esses carboidratos estão ligados às proteínas. Qual é a função desse glicocálix? Ele tem várias funções. Uma das funções dele é proteção, né? E outra, ele proporciona resistência à membrana plasmática. Ele constitui barreira contra agentes infecciosos, agente físico e químico. Ele confere capacidade de reconhecimento. Por exemplo, o glicocálix, ele é um identificador para o organismo. Por exemplo, no sistema BO, tipo sanguíneo, cada célula tem um glicocálix diferente, então ele vai reconhecer a célula, certo? Por exemplo, quem tem sistema grupo sanguíneo A, ele tem um glicocálix diferente. Então, imagina que a pessoa vai doar sangue para uma pessoa que não é do mesmo tipo, então ele não vai haver esse reconhecimento, porque eles vão ter glicocálix diferentes. Então, aí é bomba, porque vai ter o quê? Uma rejeição. Além do glicocálix, a membrana plasmática ela tem outras especializações, né? Cada célula do nosso corpo ela tem a função de realizar uma função determinada. Aí, quais são essas especializações? Nós temos as microvilosidades, os demossomos e as interdigitações, que a gente vai ver agora. Então, as microvilosidades. As microvilosidades, ela tem, por exemplo, nas células do epitélio intestinal, do intestino, e células dos túbulos renais. Qual é a função dessas microvilosidades? Elas têm a função de aumentar a superfície de absorção, facilitando e acelerando essa absorção, né? Por isso que ela é muito presente nas células do intestino, para aumentar a absorção dos nutrientes, e também nos túbulos renais, para aumentar a absorção de água. Os demossomos, imagina que você está construindo uma casa ou um muro, e esse muro, lembra que tem os tijolos e você usa concreto, né, para garantir a aderência desses tijolos, para deixar eles bem coladinhos. Eu estou fazendo uma analogia aqui. Então, imagina que esses demossomos, eles funcionam como estruturas de tijolos, para ficarem colados, para ficarem aderidos, certo? Para evitar o quê? A entrada de patógenos, por exemplo, né? Esse é o exemplo onde é que tem muito esses demossomos nas células do epitélio dos órgãos, né? Dos nossos órgãos, que é para evitar justamente a entrada de patógenos, de substâncias estranhas. As interdigitações, é mais ou menos o que eu estava falando ainda, continuando a analogia do muro. Ele tem a função de unir essas células dos tecidos, certo? Quais são esses tecidos de revestimento? Tecido epitelial, né? As interdigitações, eles têm invaginações e evaginações de membranas celulares, que eles vão se encaixar aqui, ó, mantendo essa aderência. Então, aqui eu tenho uma célula com o citoplasma, a célula do intestino, né? E aqui imagina que eu vou ter outra célula aqui nessa lateral, certo? Então, aqui eu tenho as microvilosidades, que vão aumentar a superfície de absorção. Aqui eu vou ter os demossomos, para aumentar ainda essa aderência. E aqui eu tenho as invaginações, invaginação e evaginação, né?
que vão encaixar, aumentando ainda mais essa aderência, né? Então, essas duas células aqui, elas vão ficar coladinhas, certo? Para evitar que outras substâncias entrem na célula. Então, a membrana plasmática, eu falei que ela é uma porta de entrada e saída de substâncias na célula, das nossas células, de todas as nossas células. Então, como é que acontece esses transportes de substâncias dentro e fora da célula? Nós vamos ver dois tipos de transporte: o transporte passivo e o transporte ativo. Qual é a diferença entre esses dois transportes? O transporte passivo, ele não tem gasto de energia, a célula não vai gastar energia para transportar substâncias, diferente do transporte ativo, que a célula vai gastar energia. Vamos ver os dois tipos de transportes. Vamos começar pelo transporte passivo. No transporte passivo, nós vamos ver três tipos de transporte passivo: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E no transporte ativo, nós vamos estudar a bomba de sódio e potássio. Então, vamos começar aqui com a difusão simples, que é um transporte passivo. O que é a difusão? A difusão é a passagem de soluto, certo? Como, por exemplo, substâncias solúveis em água, gases, ou seja, oxigênio, gás carbônico, do meio que vai estar mais concentrado, que é chamado de hipertônico, para o meio que está menos concentrado, que é o hipotônico. Para quê? Para tornar eles isotônicos, igual. As duas concentrações, tanto dentro e fora da célula, tem que ficar iguais, que é isotônica, tá? Há dois tipos de condição para que a partícula de uma substância entre e saia da célula. Qual é? A membrana deve ser permeável a essa substância, né? A substância tem que passar através da membrana e deve haver a diferença de concentração. Então, vai ocorrer a passagem de substâncias que estão do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Então, imagina que aqui, olha, dentro da célula está mais concentrado de substâncias. Então, essas substâncias vão passar do meio que está mais concentrado para o meio que está menos concentrado, como aqui nessa imagem aqui, ó. Então, a difusão simples, ela ocorre quando a substância passa do meio que está mais concentrado para o menos, que eu já falei, certo? Então, a favor de um gradiente. Então, a célula não vai precisar gastar energia, porque onde está mais concentrado vai só passar, difundir, né? Através dos fosfolipídios. Por isso que é uma difusão simples. Imagina que a tua célula está cheia de... Imagina que essas bolinhas vermelhas é gás carbônico, CO2. Então, a tua célula está cheia desse gás carbônico, está mais concentrado. Então, esse gás carbônico vai sair da célula através do fosfolipídio para onde está menos concentrado, beleza? Então, aqui eu tenho uma solução A e aqui uma solução B. Então, essas bolinhas vermelhas é a sacarose, açúcar. E aqui azul eu tenho a água. Então, eu tô falando de passagem de soluto, não de solvente. Quem é o soluto? A sacarose. Onde é que está hipertônico? Na solução A. Onde é que está hipotônico? Na solução B. Então, o açúcar vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, beleza? Aqui, ó, o açúcar vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, até essas duas substâncias, as duas soluções ficarem iguais, ou seja, ficarem isotônicas. Olha aqui essa imagem, né? Essa animação. Aqui eu tenho as duas camadas de fosfolipídio e aqui eu tenho proteínas, tá? Então, aqui eu tenho substâncias que podem passar através das proteínas, né? Ou do fosfolipídio, do meio mais concentrado para o meio que está
menos concentrado. Pessoal, vamos falar agora sobre difusão facilitada, que também é um transporte passivo. Como é que ocorre essa difusão, essa passagem? Está dizendo, é facilitada. Quem é que vai facilitar essa difusão, essa passagem de soluto? As permeases, as proteínas de membrana. E por que que ocorre esse tipo de difusão facilitada? Quando as membranas são grandes, né? E não dá para passar através dos fosfolipídios. Então, essas proteínas, elas ajudam nesse transporte. Por exemplo, o transporte de glicose, de alguns aminoácidos, de algumas vitaminas, de alguns íons, como cálcio, cloro. E principalmente, vamos falar sobre o transporte da molécula de glicose. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, essa animação, imagina que essa molécula vermelha é a glicose. Então, aí eu tenho uma proteína, aqui eu tenho uma proteína, né, de transporte, as permeases, e elas estão mudando a forma, né, para poder ajudar essa molécula a entrar na célula, tá? Então, por que que isso acontece? Quando a concentração de glicose é maior fora da célula do que dentro, o hormônio, que é a insulina, ele vai estimular a entrada dessas moléculas de glicose na célula por difusão facilitada. Se estão em excesso no interior da célula, ao contrário, essas moléculas são transportadas em glicogênio. E o glicogênio é armazenado onde? Nas células do fígado, que sendo insolúveis não tem efeito osmótico. Como esse glicogênio não está dissolvido, ele não vai aumentar a concentração interna das células do fígado. E assim não vai ter risco delas incharem, né? Por causa da entrada excessiva de água. Então, quando o nível de glicose no sangue vai diminuir, um outro hormônio, que é o glucagon, ele estimula as células a degradar o glicogênio, formando muitas moléculas de glicose. Então, vai ficar muita glicose. Com esse resultado desse processo, a concentração de glicose dentro da célula vai ficar maior do que fora. Aí, nessa situação, o que acontece? A glicose é transportada para fora das células por difusão. Então, é sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, mas com a ajuda desses dois hormônios, a insulina, que é produzida no pâncreas, e o glucagon. Galera, agora vamos falar sobre osmose, que é outro tipo de transporte passivo. A osmose é a passagem de solvente, né? Lá a gente estava falando na difusão sobre passagem de soluto. A osmose é passagem de solvente. E ao contrário, é do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Para quê? Para poder se igualarem as concentrações e os meios ficarem isotônicos. Então, pessoal, eu vou falar sobre... Eu vou explicar para vocês sobre osmose primeiro na célula animal e depois eu explico na célula vegetal, tá bom? Aqui eu tenho, imagina que é um copo, né, com sangue. Dentro desse sangue eu tenho, lógico, células vermelhas, que são as hemácias. Então, dentro tem uma substância que é hipertônica, ou seja, tem mais concentração de soluto do que dentro da célula. Nesse aqui, eu tenho uma solução isotônica. As concentrações, tanto dentro quanto fora da célula, vão estar iguais. E aqui eu tenho uma solução fora da célula hipotônica. Então, a célula vai estar hipertônica, enquanto fora da célula vai estar hipotônico. Então, o que é a osmose? É a passagem de água do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado, que é hipertônico. Então, hiper significa mais concentrado, dissoluto. Então, por osmose, a água vai passar do meio que está hipotônico para o meio que está hipertônico. A célula vai perder água, ela vai murchar, ela vai ficar plasmolizada. Plasmolizada é igual a murcha. Iso é igual. Então, a concentração tanto fora quanto dentro da célula são iguais. Então, as concentrações permanecem iguais, não entra nem sai água, tá? No meio hipotônico, hipo é pouco concentrado.
Então, por osmose, vai passar água do meio menos concentrado, hipotônico, para o meio mais concentrado ou hipertônico. O que vai acontecer? Vai entrar água para dentro da célula. O que vai acontecer com a célula? Ela vai ficar cheia, túrgida. Mas em células animais, a membrana plasmática vai lisar, quebrar. Lis significa quebra. Então, a célula vai romper, vai morrer. Beleza? Entendido? Aqui também a mesma explicação, tá bom? Para vocês entenderem melhor, tá? Colocando essa célula no meio hipertônico, ela vai murchar. Se eu colocar ela no meio hipotônico, ela vai lisar, quebrar. Vamos falar agora na osmose na célula vegetal. Beleza? Todo mundo entendeu que a plasmólise é o fenômeno que a célula vai ficar murcha quando ela é colocada no meio hipertônico. Então, imagina, eu vou dar um exemplozinho da salada de alface, um tomate. Então, você chega para a sua mãe, tempera, ou você tempera uma salada um pouco antecipado, né, antes do almoço. E aí, quando você vai pegar essa salada para almoço, ela está como murcha, ela está plasmolizada. Por quê? Porque você colocou nela uma solução hipertônica. Então, vai sair água da célula para o meio que está mais concentrado, o meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, ela vai murchar, ela vai plasmolizar. Onde é que está essa água, né? Na célula, ela está dentro dessa estrutura aqui que a gente aprendeu, que é o vacúolo. Então, vai passar água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O que vai acontecer com a célula? Ela vai murchar. Olha o tamanho do vacúolo. Outra coisa que acontece, deslocamento da membrana plasmática, né? Ela estava coladinha na parede celular, então ela vai ocorrer deslocamento dessa membrana. Professora, mas se eu colocar essa célula vegetal no meio hipotônico, ela vai passar água do meio que está hipotônico, menos concentrado, para o meio que está hipertônico. O que vai acontecer? A célula vai ficar túrgida. O que é túrgida? Cheia. Professora, mas ela vai romper igual a célula animal, a hemácia? Não, não vai lisar, não vai romper. Por quê? Porque a célula vegetal, ela tem parede celular, que é rígida e dá resistência à célula. Então, aqui você vê o que eu acabei de explicar. O isotônico não vai haver nem entrada nem saída de água, porque os meios vão estar iguais. Se eu colocar ela no meio hipertônico, o que vai acontecer? Plasmólise, murchar. Se eu colocar ela no meio hipotônico, o que vai acontecer? Ela vai ficar túrgida. Vai ocorrer o que a gente chama de deplasmólise, só que ela não vai romper, porque ela tem parede celular, diferente da célula animal. Então, aqui eu tenho a diferença, olha, entre a célula animal e a célula vegetal. Solução hipotônica, a célula vai ficar túrgida, rompimento só no animal. A célula isotônica, as concentrações é igual. A solução hipertônica, a célula vai ficar plasmolizada, murcha. Então, pessoal, vamos falar agora sobre a bomba de sódio e potássio, que é um transporte ativo. É aquele transporte que a célula vai gastar energia para transportar esses íons, esses solutos, do meio que está menos concentrado para o meio que está mais concentrado. Ou seja, do hipotônico para o meio hipertônico. Então, como é contra o gradiente de concentração, né, não é a favor como a difusão, para ocorrer, a célula vai ter que gastar energia na forma de ATP. Então, e sempre vai ter a participação
das permeases, das proteínas carreadoras, que estão lá na membranazinha da célula. Então, medindo a concentração desses íons na célula, tanto o sódio como o potássio, verifica-se que há uma maior concentração do íon sódio no meio externo da célula do que no meio interno. Já com os íons cálcio, né, que é aqui o verdinho, acontece ao contrário, a sua concentração é maior dentro do que fora da célula, certo? Então, o sódio, ele está mais concentrado na parte externa da célula do que na parte interna, ao contrário do cálcio, que está mais concentrado dentro do que fora da célula, certo? Então, essa passagem vai ter que ocorrer esse bombeamento, por isso o nome de bomba de sódio e potássio, certo? Para manter essa diferença das concentrações interna e externa desses íons, a célula vai ter que gastar energia, como eu já falei. Então, vamos aprender como é que isso acontece. Então, aqui eu tenho a parte interna da célula, aqui os fosfolipídios, aqui eu tenho as proteínas carreadoras, as permeases. Então, como eu falei, o sódio ele está mais fora, em concentração maior do que dentro da célula. Então, a célula não pode ter uma alta concentração de sódio na célula, porque senão ela vai provocar um mau funcionamento da célula. Então, o que acontece? 3 íons de sódio unem-se à proteína carreadora e vai ocorrer a transferência de um fosfato energético que está no ATP, porque o ATP é 3-fosfato, adenosina trifosfato. E aí, para poder bombear esse sódio de dentro da célula para fora da célula, certo? Então, de dentro para fora da célula. Enquanto a célula bombeia 3 sódios para fora da célula, ele vai bombear 2 potássios para dentro da célula. Então, eu tenho que ter mais potássio dentro da célula do que fora, ao contrário do sódio. Então, 2 íons de potássio que estão fora da célula vão se unir à proteína. E o fosfato já tem energia. Essa energia vai ser liberada para esse complexo proteico para poder bombear esses 2 potássios para dentro da célula, certo? Então, os íons de potássio são lançados no citoplasma da célula, para dentro da célula. Então, resumindo, enquanto 3 potássio, 3 sódios são bombeados para fora da célula, 2 potássios são bombeados para dentro da célula, certo? Bomba de sódio e potássio. Lembrando, pessoal, que essa bomba de sódio e potássio ela é importante também na produção da diferença das cargas elétricas nas membranas celulares. Por exemplo, nas células animais, a maioria das membranas celulares tem uma diferença de potencial elétrico de cada lado da membrana, o que é chamado de potencial de membrana. E, geralmente, a parte do citoplasma da membrana tem potencial negativo em relação ao exterior da célula. Então, essa diferença de concentração é mantida também pela bomba de sódio e potássio, né? Então, por quê? Porque eu expliquei, porque para cada 3 íons sódio bombeado para fora da célula, apenas 2 íons cálcio é bombeado para dentro. Assim, quando essas membranas não são estimuladas por impulsos, elas apresentam carga positiva na face externa e carga negativa na face interna. Lembrando, especialmente nas células nervosas, nos neurônios e nas células musculares, essa diferença de carga elétrica ela propicia a transmissão dos impulsos elétricos. Vocês viram? E vocês vão ver ainda lá em tecido nervoso, né? Mas já tem que saber dessa parte. Nesse caso, quando há um estímulo, ocorre a inversão temporária dessas cargas elétricas. Então, é muito importante, né, para manter essa concentração de íons pelo bombeamento de sódio e potássio. Então, pessoal, vamos falar do transporte em massa. O que é o transporte em massa? É quando
as moléculas são muito grandes e que não conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, essas partículas maiores, quando não conseguem, elas não podem ser incorporadas às células. Aliás, elas podem ser incorporadas às células pelo englobamento de substâncias, como, por exemplo, a endocitose, que pode ocorrer por dois processos básicos, a fagocitose e a pinocitose. A fagocitose, ela vem do grego phagos, comer, e citocélula, é o ato de a célula comer. É um processo de ingestão de partículas grandes, como, por exemplo, micro-organismos e restos de outras células. A pinocitose vem do grego pinos, beber. Então, é o ato de a célula beber. Está relacionada à ingestão de moléculas grandes, como, por exemplo, polissacarídeos e proteínas dissolvidas em água. Eu tenho também a exocitose. A exocitose é a eliminação de substâncias. É um processo nas células com função de secreção, secretora, como por exemplo a do pâncreas, que secreta, como eu falei, a insulina e o glucagon, que eu falei anteriormente. Por exocitose são eliminados resíduos do material que foi digerido, que a célula não vai precisar mais. Esse tipo de exocitose é chamado de plasmocitose, ou chamado ainda de defecação celular, tá? O que a célula não precisa mais. Aqui eu tenho exemplificando a fagocitose. Então, aqui vai formar, aqui é uma partícula sólida, ela vai englobou a partícula sólida, ela vai formar um fagossomo, que vai ser liberado enzimas para ocorrer essa digestão. Esse nome dessa estrutura aqui que a membrana faz chama-se pseudópode, ou falsos pés, que vão englobar essa substância que está fora da célula, né, formando esse fagossomo. Por exemplo, quando uma célula vai se defender, vamos supor que essa parte aqui, ó, é uma bactéria. Então, a célula vai jogar os prolongamentos, que são os pseudópodes, vai englobar para destruir nessa bactéria ou outra partícula que a célula queira se defender. A mesma coisa acontece com a pinocitose. A célula joga prolongamentos citoplasma, que são os pseudópodes, e forma o pinossomo, tá? Que vai ser digerido também. E aqui eu tenho a exocitose, né? Então, a célula está eliminando através de vesículas, né? Excretando, né? O que a célula não vai precisar, ou ela pode também ocorrer a liberação de hormônios, né? Na célula. A célula produz hormônio, então também tem função secretora. Pessoal, obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga o nosso canal, tá? O Bio e Ema. Siga também o nosso Instagram. E até mais. Valeu!